dia, gente, tudo bem? Me chamo Isabelle e o nosso tema é sobre a banalização dos transtornos mentais. Além de mim, o nosso grupo é composto pela Aline Bertoli, Giovana Monteiro, Isabela Oliveira, Karine Vitória e Lorena Romaro. Esperamos muito que todos vocês gostem do nosso trabalho. Segundo alguns dados divulgados pela OMS, 12% da população brasileira apresenta algum tipo de sintoma de transtornos mentais. Essa porcentagem demonstra um fenômeno muito frequente na sociedade brasileira e que merece ser tratado com atenção e muito cuidado, quebrando estigmas preconceituosos que são enraizados e que tratam esses transtornos como irrelevantes. E isso é o que a gente chama de banalização. Frequentemente, escutamos frases como: nossa, hoje eu tô muito depressiva, sou muito ansiosa em relação às datas comemorativas, tô muito bipolar hoje, entre outros diversos discursos que parecem inocentes, mas que tiram toda a visibilidade necessária desses tópicos. A banalização, ela é evidente em vários aspectos do nosso cotidiano. Ela se manifesta através do tratamento trivial que temos com os transtornos mentais e por discursos que tiram a importância do assunto, como já citado. É muito comum escutarmos alguém falando que tem depressão por causa de emoções normais e corriqueiras do ser humano, como o sentimento de tristeza, que é comumente ligado à depressão, por exemplo. O autodiagnóstico, ele pode ser uma ferramenta realmente perigosa nos dias atuais. Ela traz uma onda gigante de estigmas em cima dos transtornos mentais, mas também pode salvar a vida de alguém em alguns casos isolados. A questão é que, em uma visão geral do todo, o autodiagnóstico acarreta na banalização desses assuntos e tira sua extrema seriedade, consequentemente criando comportamentos sociais que agem como se esses assuntos e situações fossem normais ou apenas uma fase e que não devem tanta importância. Em vários casos também, é comum escutarmos que os transtornos mentais são apenas uma fase do adolescente de hoje em dia e que fazem isso para chamar atenção ou para se encaixarem em algum tipo de moda. É comum até escutarmos isso de pessoas mais velhas, afinal, em décadas anteriores, era normal que ocorresse a segregação de pacientes com transtornos mentais em manicômios. E isso acaba gerando estigmas em relação aos transtornos mentais, além de muitas pessoas acreditarem que esses transtornos estão ligados à religião ou à falta da mesma. E a banalização afeta como aqueles que realmente são diagnosticados. Como vimos, a banalização desses tópicos ocasiona a invisibilidade dos mesmos e causando como consequência para aqueles que realmente são diagnosticados problemas como a falta de entendimento deles mesmos, comparando o que sente com o que as pessoas autodiagnósticas erroneamente dizem sentir. Essa televisação despreza a importância merecida por esses assuntos, porque é criada uma imagem de que os transtornos não são importantes e não merecem a devida atenção. Como já foi citado, assim acarretando em um afastamento daqueles que realmente sofrem com isso no dia a dia. Dizer que você tem ansiedade, pois fica ansiosa por algumas coisas normais do ser humano de se sentir, tira toda a seriedade do assunto. Então, quando alguém tem uma crise de ansiedade, as pessoas a tratam como louca. Afinal, a ansiedade, segundo o comportamento social, criado pela banalização, é apenas você ficar preocupado com algo. Vemos também em diversas mídias a glamorização e romantização dos transtornos mentais. É muito comum nos depararmos com um personagem que tinha depressão e ele foi magicamente curado por causa do amor ou algo do tipo. Mais uma vez, tratando esses assuntos como algo básico. Obviamente, o apoio e o cuidado daqueles que amamos é extremamente importante. Porém, esse amor não nos cura e apenas nos apoia. Eu aposto que tudo que a gente falou aqui despertou alguma memória na sua cabeça, em que você escuta ou vê alguém falando esse tipo de coisa e tendo esse comportamento que menospreza os transtornos mentais, né? Esse preconceito direcionado às pessoas com transtornos mentais é chamado de psicofobia, que é um termo não utilizado na esfera da psiquiatria em si, porém é muito utilizado no meio social. Esses estigmas e estereótipos sobre os transtornos mentais são, na maioria dos casos, causados pela falta de informação. Afinal, é a partir das ideias baseadas no senso comum que comportamentos e falas preconceituosas são criadas.
Esse comportamento é frequentemente visto dentro da família, por exemplo, onde os pais ou responsáveis têm uma grande dificuldade de entender os sentimentos dos seus filhos e acreditam que estão passando por uma fase da adolescência ou estão agindo daquela forma para chamar atenção, e assim acabam não dando importância. Mas, na verdade, trata-se de um transtorno mental. Mesmo que estejamos acostumados a presenciar muitos casos de psicofobia, ela é um ato criminoso e que está prevista na Lei 236/12. Para combater, ela foi criada a campanha pela Associação Brasileira de Psiquiatria, chamada ABP da Psicofobia. Nesses momentos mais difíceis, é importante que as pessoas saibam que o que o outro está passando não vai sumir apenas com fique calmo, pare com isso ou isso já vai passar. Ao invés disso, dê o apoio e mostre que estará ao lado dela. Diga coisas boas e use as técnicas de distração psicológica, que acabam tirando o foco do estado atual. Por exemplo, segurar uma pedra de gelo e focar na sensação, ou também utilizar as técnicas de respiração. Como existem várias técnicas de respiração, uma bastante comum é a de 3 em 3. Ela consiste em inspirar por 3 segundos, segurar a respiração nessa mesma duração e depois expirar enquanto conta os 3 segundos. Assim se repete esse processo até a pessoa se sentir mais aliviada. Também é extremamente necessário o incentivo por tratamentos psicológicos com os profissionais da área, como os médicos psiquiatras, psicólogos e terapeutas, que são a chave para solucionar esses transtornos. Como a maioria dos jovens e adolescentes dependem financeiramente de seus responsáveis, nesse caso, se existe a banalização desses transtornos por parte dos responsáveis, dificilmente os adolescentes terão ajuda especializada. Por isso é importante que haja campanhas contra os estigmas e preconceitos com portadores dos transtornos propriamente ditos. Levar as pessoas a reconhecerem a verdadeira importância desses transtornos é essencial e definitivamente uma forma de ajudar.